A sereia não é sobre sedução, é sobre profundidade. Quem ativa esse arquétipo aprende a sentir sem se perder e usar a própria voz como magia. Hoje eu vou te ensinar a medicina do arquétipo da sereia. E o que é exatamente o arquétipo da sereia? A sereia, ela representa o inconsciente, a emoção profunda e a voz da alma. Ela vive entre dois mundos. Ela vive entre o mundo inconsciente, que é o oceano, e o consciente, que é a superfície. Por isso, a sereia fala sobre integrar a emoção mais a expressão, sem se perder. E a sereia, ela é um arquétipo ancestral ligado à água, emoções profundas, voz, magnetismo e sedução consciente, mistério, intuição e liberdade, prazer, beleza e verdade emocional. E em quem esse arquétipo ele se ativa? Ele se ativa em pessoas sensíveis, intuitivas, magnéticas, mas que muitas vezes aprenderam a se calar. Quando você não entende a sereia, ela também pode virar uma sombra. Quando você não domina, ela vira poder. E ativar a sereia não é virar intensa, é aprender a navegar emoção. Quando esse arquétipo desperta, você sente mais, percebe mais, atrai mais, sua voz muda, sua presença muda. E é aí que mora o perigo, se você não tiver consciência. Porque a sereia, ela tem o lado luz e ela também tem o lado sombra, né? E o lado sombra da sereia se afoga nas próprias emoções. Aí ela manipula quando não sabe pedir, se cala quando deveria se falar, cria drama quando não consegue sustentar o silêncio. A sombra da sereia não é maldade, é a emoção sem direção. Quando não integra esse arquétipo, vira refém do sentir. Então, esse arquétipo poderosíssimo, que se você souber dominar ele, tiver consciência, você com certeza, você vai ter esse poder de sedução, essa intensividade que a sereia carrega de conseguir o que ela quer, mas de forma consciente, com a cura da sereia, porque a cura da sereia começa com uma pergunta simples: o que eu estou sentindo agora? Emoção precisa de nome, voz precisa de verdade, silêncio precisa de consciência. Sem a consciência desse lado sombrio da sereia, porque o lado sombrio ele é apenas o que já está dentro de você e ele é ativado, ele é revelado à sua consciência, ele sai do inconsciente para o consciente. E como eu falei, se você não tiver essa consciência ativada, que é o lado sombrio, você precisa trabalhar esse complexo, né? Porque eu vou dar exemplos. As sombras mais comuns do lado sombra da sereia, né? É o vício em intensidade emocional, é o apego excessivo, o drama excessivo, sabe? Aquela angústia, aquela sensação de que ninguém te quer, ninguém me olha. E aí ela consegue levar isso para o extremo a ponto de manipular, de seduzir sem verdade. Aí viram a dependência afetiva, um afogamento emocional. Sente tudo e não consegue agir, não consegue resolver nada. Aí fica ali naquele melodrama. Silêncio ressentido. Ou a voz usada como uma arma.
ilusão, fuga da realidade. Então, como lidar com a sombra da sereia? Nomeie o que sente. Emoção sem nome vira caos. Você precisa identificar. Não agir no pico da emoção. Sereia em sombra reage. Sereia em luz escolhe. Ela tem um poder de decisão. Porque ela pensa antes de agir. Ela usa a voz como liberação, não como ataque. Porque a sereia ela não é barraqueira, ela é elegante. Ela encanta com a sua voz, né? Do seu mais lado luz. Então, você não vai usar a sua voz para atacar, mas sim para encantar. Então, como você liberar essa sombra? Canta, escreve, chora, fala sozinha, ajuda muito. Pega um espelho, coloca na sua frente. Quando não tiver ninguém, quando você estiver sozinho, você vai se sentir mais à vontade para estar desabafando consigo mesma. Finge que é alguém que está ali ou você mesmo pode falar com seu eu interior, tá? Então, essa dica é muito poderosa. Pega um caderno, escreve tudo que você sente, porque você precisa tirar, você precisa se esvaziar. E tudo que você tira, eu vou abrir um parênteses aqui, você tira o lixo emocional da sua mente, você limpa, você tira o velho, o novo vai entrar. Porque para o novo entrar, o velho tem que sair. E a ancoragem do corpo também é muito importante. Porque é a água mais pés no chão. Então, na hora do banho, faz aquele ritual, aquele banho premium. A caminhada também é muito bom, sabe? A caminhada com leveza, né? Ereto, olhando para frente, por exemplo. E a pergunta-chave para a sombra da sereia é: o que eu estou sentindo de verdade agora? Porque quando você começa a se perguntar, as respostas começam a aparecer. E ali você vai ter mais foco, mais poder de decisão, porque agora você sabe a resposta e com a resposta a gente consegue discernir, porque a sereia ela tem essa intuição muito forte. Então, comece a fazer perguntas do que você está sentindo, o que está dentro de você, o que te levou a sentir aquele sentimento de sombra. Porque aí ela vai curar esse complexo. Porque você vai começar a trabalhar nisso. E uma vez que você identificou, que você começa a buscar melhorar, a medicina da sereia começa a curar. Curar a repressão emocional. Você para de ser a vítima e você começa a ser o autor da sua história. Silenciamento da própria voz. Ela sabe o que fala na hora certa. Ela não fala pelos cotovelos. Ela não fala sem pensar. A vergonha do prazer e do corpo também começa a se curar. Você começa a criar uma autoestima elevada a ponto de se amar do jeito que você é, a se ver com amor. O medo de ser vista desaparece. Desconexão com o sentir. Você agora tem racionalidade. Ela ensina: eu sinto profundamente sem me afogar. Minha voz é remédio. Minha sensibilidade é poder. Ela transforma o lado sombra em luz. Ela canaliza. Ela transfere. Porque agora ela reprogramou o seu consciente. Emocionalmente, agora ela está mais madura. Ela se torna mais intuitiva, sem perder a clareza. Magnética, sem manipular. Ela consegue tudo que ela quer apenas com seu encanto. Ela é sensual sem culpa, sem ser vulgar. Porque ser sensual não significa ser vulgar. Há uma grande diferença nisso. Ela é silenciosa quando necessário. Porque ela só fala quando precisa ser falado. Ela sabe o tempo, ela sabe a forma de falar. Por isso que a palavra dela cura, encanta. Ela é profunda, ela é sábia. Porque ela vem muito da observação, ela tem uma limitação. A cauda dela não permite que ela caminhe. Ela é aquática, ela só consegue nadar.
E ela precisa atrair, então através disso ela tem que ser estratégica, ela tem que usar inteligência, sabedoria, para poder estar conseguindo o que ela quer vir até a ela, com poder, amor e glória. Por isso que ela tem essa profundidade de sabedoria, ela encanta pela presença, ela cura pela escuta, ela transforma pela voz, navega emoções sem afundar. Agora, com o lado luz da sereia ativado, ela não implora por atenção, ela atrai. Ela não manipula, ela encanta pela presença, como eu havia dito. Ela sente profundamente, mas nunca se perde. Essa é a verdadeira magia da sereia. E quem entende esse arquétipo nunca mais se cala por medo. Porque agora ela usa a voz como uma ponte, não como uma arma. Ela fala menos, mas fala com verdade, ela fala com intenção. Agora que você entendeu os elementos que ativam a energia da sereia internamente, eu vou falar alguns elementos externos. Um deles é a água. Sabemos que a sereia é aquática, então se conecta com o mar, se conecta com o rio, com a chuva, com o banho. Começa a implementar conchas visivelmente, porque tudo que a gente vê nos lembra do que a gente está ativando. Espelho, se olha mais e se olha com amor, com cura. Começa a entender mais também das fases da lua, isso é muito importante. Apreciar a lua. Colocar velas, aquelas velas com aromas. A sereia gosta do cheiro bom. Incensos suaves, como lavanda, como jasmim. Música etérea, os sons do mar. Começa a cantar mais. Aprende a melhorar sua dicção. Tem muitos videoaulas aqui no YouTube, maravilhosos. Respira profundamente. Silêncio consciente. Passa a dar mais atenção ao seu cabelo com cuidados diários, com as suas unhas, com a sua pele. Faz ritual de skincare diariamente, porque a sereia, ela tem essa vaidade. Esses são os principais elementos que acessam a energia da sereia. A água é o portal, a lua é o espelho, a voz é o ritual. Tudo isso desperta a sereia que há dentro de você. Então, se você sente que precisa ativar essa energia, não tenha medo. Se você sente que precisa de um glow up, de um despertar de amor próprio, de aprender a lidar com as suas emoções e com suas limitações, esse arquétipo é você. A sereia trabalha a timidez, o medo de se expressar, o bloqueio na voz e no sentir. Se você já passou por silenciamento, rejeição emocional, se aprendeu a engolir o que sente para sobreviver, esse arquétipo te chama. Porque a sereia não te ensina a ser intensa, ela te ensina a ser verdadeira. Se você sente que algo em você quer despertar, não fuja. Se existe timidez, medo de se mostrar, emoções que você nunca aprendeu a sustentar, a sereia é o arquétipo que te atravessa. Ela vem para quem foi silenciada, para quem sentiu demais, para quem precisou se esconder. Ativar a sereia não é mudar quem você é lembrar. Se algo em você se moveu enquanto assistia, talvez esse vídeo não tenha sido por acaso. Escreve aqui o que você sentiu. Às vezes dá nome ao começo da travessia. E se quiser continuar navegando por esses arquétipos, esse espaço, segue aberto. A sereia não fala com todos, só com quem escuta. Se essa energia tocou você, eu vou ler e vou ter o prazer de te responder. Aqui você encontra arquétipos, músicas de ativação, meditações, para quem está em processo de amor próprio, desenvolvimento pessoal, ativação do seu eu interior. E se você também lembrou de alguém
que precisa ativar essa energia, compartilha com ela. Porque a energia ela tem que ser compartilhada. E quanto mais você compartilha, mais o universo traz bênçãos poderosas.